Já aproveito e já vou cumprimentar o vereador Marcos Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Itabaiana, agradecendo de antemão a sua presença aqui nos estúdios da FM Educadora, através do jornal Primeira Página. Vereador Marcos, boa tarde. Boa tarde, amigo Gilson Oliveira, jornal Primeira Página, Rádio Educadora, todos que fazem essa rádio excelente. A gente que agradece a sua distinta audiência. E de estar aqui é de fundamental importância que a gente desenvolva o que a gente já vem desenvolvendo há 4 anos, e agora principalmente como presidente da Câmara Municipal Itabaiana, o presidente mais novo da história a assumir aquele posto, então é muita responsabilidade. A gente que declaradamente faz parte de um agrupamento político do prefeito Valmir de Francisquinho, do prefeito Adailton, do deputado Tarso de Valmir, onde a gente sabe da nossa grandeza, do que a gente já fez pela nossa gente e do que a gente faz todos os dias, diariamente. E eu vim ali ouvindo, e você resumiu uma coisa que aconteceu, inclusive na sessão de hoje, num momento pandêmico em que um miserável vírus, ele acaba com famílias inteiras. Mais de 315 mil pessoas já morreram no nosso país. O vírus da fake news, da má informação, ela é tanto quanto prejudicial. A gente precisa agora se concentrar em combater essa pandemia, esse vírus maldito, mas também de combater aqueles que fazem da mentira, fazem da desinformação uma arma para piorar a vida das pessoas. Era justamente isso, vereador, era o primeiro assunto que eu queria destacar com o senhor aqui no programa, porque eu fico indignado quando eu vejo determinado elemento, não chamo nem de indivíduo, elemento mesmo, classifico como um energúmeno, utilizar um programa de rádio, utilizar uma emissora que deveria ter um cunho social de bem informar a população e espalhar fake news, fazer politicagem, tentar prejudicar uma administração. Estou me referindo neste momento especialmente ao município de Itabaiana. Aqui é um programa que trata de assuntos de toda a região. Mas a gente se lamenta quando a gente vê uma administração se esforçando para atender da melhor forma possível a sua população, principalmente nesta questão aí da vacinação contra a Covid-19. O município tem se desdobrado. Final de semana as equipes têm trabalhado. Para você ter uma ideia, viu, vereador? Eu sou assessor de comunicação da Secretaria de Saúde e praticamente todo mundo sabe, em Itabaiana. Mas final de semana eu fui convocado, sábado, viu, Herotildes e vereador Marcos Oliveira? Sábado eu fui convocado pela secretária Priscila de Melo Ramos e eu fui trabalhar na Feira Livre, eu fui dar suporte ao pessoal. Nós estávamos lá aferindo temperatura, nós estávamos lá com álcool em gel para o pessoal higienizar as mãos, orientar quanto ao uso adequado da máscara. Lá tem uma ação muito positiva que o município tá fazendo, que é distribuindo álcool em gel. O cidadão leva o recipiente, leva um vasilhame vazio e lá a gente enche aquele vasilhame e a pessoa leva para casa gratuitamente. É uma ação da Secretaria de Saúde. Aí a gente vê, vereador Marcos, a gente ouve, eu não ouço não, viu? Porque eu não tenho estômago para acompanhar determinadas pessoas no rádio. O indivíduo fazer politicagem. O indivíduo usar pessoas idosas, principalmente aquelas menos instruídas, para prejudicar uma administração. Parece, Gilson, que o senhor via meu pronunciamento na manhã de hoje. Eu digo que o nosso país já vive uma crise ideológica sem precedente que tem vitimado as pessoas e tem gente que torce pelo vírus. E quando eu trago uma informação extremamente errada e minto, dizendo que tem gente vendendo vacina, ou que tem gente furando a fila, isso desestimula as pessoas a se organizarem ou a buscar desesperadamente uma vacina que é escassa. Então a gente precisa de responsabilidade minimamente das pessoas que são agentes públicos. Isso. E eu acho um desrespeito muito grande, já disse isso ano passado e repito, com os profissionais de saúde, porque pelo sábado pela manhã eu tive... Aqueles que estão na linha de frente, né? Que estão na linha de frente, atuando. não tem final de semana, não Isso. tem dia, não tem hora para que o chamado dessas pessoas não sejam atendidos. Eu fui para Aracaju um dia desse, me topei com 11 SAMUs. 11. E de volta, levando e transferindo paciente
Então tem gente que brinca, que acha que quando você dá uma desinformação, ou quando você mentia tentando atingir politicamente A ou B, você está matando o seu povo. Exatamente. Você está sendo aliada de um vírus miserável que não respeita classe, riqueza, cor, nada. Qualquer um está sujeito a isso. Então a gente, politicamente falando, tem que ser no mínimo responsável. Porque quando o governador diz uma coisa, um prefeito diz outra, o presidente diz outra, um deputado diz outra, a pessoa que está aqui embaixo, que gota eu vou acreditar agora? Exatamente. Quem é que está certo? Então a gente precisa de união para primeiro combater essa miséria, para vacinar o quanto antes o máximo de pessoas. Depois a gente vai falar de política. Pelo amor de Deus, deixa a política para o período eleitoral. Deixa que as pessoas falem de seus pretensos candidatos quando chega a hora de ir para a urna. Não é hora disso, não. É hora de, desesperadamente, quando eu falo com Priscila na secretaria, ou quando eu falo com uma pessoa do Hospital Regional de Itabaiana, todo mundo tá maluco. E gente que é fiscal do povo, ou pessoa que é eleita pelas pessoas, ou pessoa que é um radialista, ou uma pessoa que é um vereador, um deputado, desinformar, tentar prejudicar, torcer pelo vírus, pela morte. Ou pensa que Moisés, eletricista, voltará? Há poucos instantes eu falei aqui, vereador, de uma pessoa que é conhecida nossa, que vem trabalhando há muito tempo, inclusive fazia parte de um outro agrupamento, que hoje está conosco, trabalhando conosco. Não sei se o Odilson conhece, Nininho da Mercedinha. Nininho tá entubado, filho de Zé de Paulo da Sambaíba. Exatamente, rapaz. Nininho está numa situação lamentável. Para Deus nada é impossível, mas a gente sabe que a situação dele é muito difícil. Então essas pessoas trabalhando contra a população, trabalhando, como você disse, a favor do vírus, torcendo pelo vírus. E o Brasil virou uma loucura. É jogando quem tá passando fome com quem tá morrendo. Isso. O país virou uma loucura. Não, porque o cara tá sofrendo, o cara tá com o seu comércio fechado, o cara tá quebrando. Ele tá desesperado. Também. Como quem também tá na UTI. E o nosso Brasil, ao invés de se unir para sair disso quanto antes, é se degladiando. É um botando a culpa no outro. Eu não vi um prefeito, um governador acertar em nada, porque não tem como você acertar. Uma miséria que atingiu a todos. Um país que nunca passou por uma guerra. Que farinha pouca meu pirão primeiro, infelizmente, para muita gente. Quem não errou nessa pandemia até agora? Tira a primeira pedra? Ainda vem, infelizmente, o STF e faz eu vou ser bem claro, faz as babaquices, as idiotices, quando o STF vem e diz que quem tem que cuidar, quem tem que determinar as ações são governadores e prefeitos. Não foi isso que o STF falou. O STF falou que os governadores e prefeitos também podem cuidar. É diferente. Não excluiu a responsabilidade de ninguém. O STF é um braço do Poder Judiciário, com suas falhas, como qualquer outro setor tem, como tem o Poder Legislativo, como tem o Poder Executivo, que às vezes acerta e que às vezes erra, mas que é chamado quando momentos de crise estão instalados, que é o caso que o país está vivendo. A gente precisa, e uma crise seríssima. Todo mundo, Itabaiana, Frei Paulo, qualquer que seja o local, descer de palanque e enfrentar uma miséria chamada coronavírus. Depois... E falar a mesma língua. Depois, vamos agora ideologicamente. Eu acredito que o grupo que eu pertenço em Itabaiana é o melhor para minha cidade. Isso aí eu não abro mão de atestar isso a qualquer pessoa que eu conheça. Porque eu acompanho, eu vejo a força de vontade, eu vejo o que já foi feito, eu vejo o que era Itabaiana, eu vejo o que é hoje. E o que foi feito, o que está sendo feito. O que foi feito, quem a gente combate, quem está do outro lado. Isso eu não abro mão. Mas não é momento. O momento é de eu dar as mãos com a Secretaria de Saúde, com as profissionais de saúde, tentar conscientizar a população. É fácil conscientizar a população. Ah, mas você estava numa eleição ano passado. Claro, eu queria estar na eleição, era. Quem tinha condição de não ter eleição era o próprio TSE, era o próprio Congresso Nacional, eles fizeram não. Deixou acontecer uma miséria de uma eleição, para agora o povo ouvir o político falar de que não deve aglomerar, de que deve ter o distanciamento social. Mas é porque a realidade dos hospitais é uma miséria. Eu fui para Aracaju semana passada, eu me topei com 11 SAMUs. Nunca que eu presenciei um negócio desse.
Imagina um profissional desse, como ele não fica estressado, porque você vê ele voltando, você viu ele indo, e não é só uma vez E que ele você vai... vê vereador, você vê às vezes radialista, você vê político, dizendo que não tem nenhuma ação sendo feita. Ou seja, o profissional é palhaço. O profissional é criminoso. Quando você vê um colega seu, um colega vereador, foi chamar o centro de atendimento ao enfrentamento da Covid de um circo, né? Pois Então, é. chamou... E tá pior hoje, viu? Hoje tá pior. Hoje na Câmara também tem algumas representações que torcem para que o caos se instale, para que possa falar de prefeito, de vereador, de lado A, de lado B. E morra quem morrer. Porque estão torcendo para piorar essa situação do que já está. Beneficia quem, minha gente? Pelo amor de Deus. Vamos botar a mão na consciência. Tem gente que pensa que o céu é perto. Hoje eu vi o deputado Luciano Bispo sendo vacinado em Itabaiana. Parabenizando o drive-thru. Mas às vezes alguns dos seus asseclas diz totalmente o contrário numa sessão da Câmara. Como é que eu interpreto uma coisa dessa? Vem o presidente da Assembleia, elogia, e vai o vereador que está lá no município, que dá suporte a ele, é aliado e diz o contrário. E diz o contrário. Aí eu digo que o poste está mijando no cachorro. Aí às vezes o poste está mijando no cachorro. O urubu de baixo caga, cai na cabeça do de cima. Não é possível, minha gente. Então a gente precisa ter responsabilidade. Quando eu assumi a presidência da Câmara, eu disse: a Câmara Itabaiana será protagonista de toda discussão que seja do interesse da melhoria da qualidade de vida do povo. A Câmara será protagonista, como está sendo. Dando exemplo, tentando ajudar, tentando trazer os assuntos que são de interesse de resolução para as pessoas. E o momento agora de resolver coronavírus. O momento agora é de informar corretamente qual é a faixa etária de vacinação, informar corretamente quais são os postos, e não está dizendo todo dia, não, porque não tem vacinação. Tem. Não tem, é contente. Eu queria que tivesse 100 mil vacinas em Itabaiana. 100 mil. Exatamente. Quantas pessoas tem aqui em Frei Paulo? 16 mil. 20 mil vacinas agora em Frei Paulo. Qualquer pessoa queria. Mas a gente precisa trabalhar com o que está vindo. Para e passo, respeitando os procedimentos. Não desinformando. Não tentando piorar uma situação pandêmica do que já é ruim. Do que já é terrível. Porque só sabe quem passou. E quem está passando, às vezes, que está fora sem ver sua mãe tem 6 meses. Que não está visitando, talvez, um parente que ama. Que não está podendo se confraternizar. Que não está podendo ganhar seu ganha-pão fazendo sua festa. Que não está podendo vender aquilo que ele sempre vendeu. Que não está podendo armar sua banca na feira. Todo mundo que faz isso, que desinforma o povo, está trabalhando contra essas pessoas. Só tem uma cura. É a vacina. Diga outra. Apenas a vacina. Então precisamos todo mundo descer um pouquinho no palanque. Gilson, eu lhe agradeço pelo espaço de dizer isso aos seus ouvintes. E trabalhar. Informar, pelo amor de Deus, ninguém está aguentando mais isso não. Quando a gente, vereador Marcos, quando a gente ouve um determinado radialista utilizar de um microfone e dizer que um drive-thru foi feito só para ricos, que as pessoas pobres não estão sendo respeitadas, é uma pessoa que não tem escrúpulo. É uma pessoa que, sinceramente, eu não sei classificar. O objetivo do drive-thru é proteção. Que não é segregação financeira de ninguém, não. Justamente para evitar a aglomeração. É proteção. O que eu disse... Agora, tem os postos também que estão fazendo atendimento. O que eu disse há poucos instantes, antes de você chegar aqui no programa, acertadamente a Secretaria de Saúde lá do município de Itabaiana criou um novo ponto de vacinação, que é ali no Cabos AD. Cabos AD, no CESP, no bairro São Cristóvão. São diversos pontos de vacinação. Tem cadeira, tem um distanciamento. Queria Deus que tivéssemos vacina. Exatamente. Olha, lamentavelmente, uma informação que eu acabo de receber, final de semana, vacina em Itabaiana só terá para a segunda dose. A segunda dose só vai ser aplicada àquele que já pode receber a segunda dose. Porque nós não temos mais vacina. O governo, diante da situação de Itabaiana, porque você vê, Itabaiana tem trabalhado tão bem, tem desenvolvido tão bem o seu trabalho, Itabaiana já está aí na vacinação de 66, 67 anos. Aracaju está ainda em 68, 69. E começaram a criticar Itabaiana, não foi? Começaram a criticar Itabaiana. Itabaiana já está 66, 67.
Exatamente, tentaram colocar uma secretária contra a outra. E está vendo que as ações de Itabaiana estão sendo perfeitas. As ações estão no caminho certo. Que Itabaiana já está vacinando, 66, 67. Lamentavelmente, a previsão é que a vacina para a primeira dose acabe amanhã. Graças a Deus, o governo do estado mandou mais 500 doses. Mas para que serve? Para que serve não? Para que dá? Agora não serve. Para que dá? É pouco, mas vamos na luta. Exatamente. Então, já essa previsão, final de semana, somente segunda dose. Porque para a primeira dose não vai ter mais. É esperar chegar um novo lote. Então, as pessoas, principalmente aquele profissional de imprensa, Marcos, deve ter responsabilidade. Que ele defenda o seu grupo político. Que ele defenda as ações do seu grupo político. Mas vamos parar de jogar a população contra os atuais administradores. E nesse momento eu digo sempre, não defendo eu, e não preciso dar exemplo e nem motivo de confiança e de respaldo, mas não é hora de defender nenhum grupo político. É hora de defender a vida. É a vida do meu pai, é a vida de meu irmão, é a vida de uma pessoa que não é número. Agora são pessoas, né? Não é estatística. E o que esse país está passando, talvez não cicatrize daqui a muitos anos. É hora de sentar, de parar. Já passou da hora. Tem um ano nessa camumbebagem. De um vírus miserável e tá aí para não brincar. Então vamos todos, Gilson. A gente tem tanta coisa para falar. Inclusive, eu fiz uma cobrança ano passado de UTI no município de Itabaiana. A gente ano? A gente falou tanto nesse assunto, não foi, Altrides? Tanto nesse assunto que a gente destacou. Um ano que a gente cobrou. Por que Itabaiana é um hospital regional que atende a 14 municípios e, olha, do estado de Sergipe? Porque nós temos pacientes que vêm de Alagoas, pacientes do estado da Bahia, entendeu? Sim. Que procuram um hospital de Itabaiana. E o argumento de que iriam tratar outras comorbidades. Isso. E que não poderia ter, fora da aula de Covid, nenhum tipo de problema. O nosso querido amigo Gedilson, infelizmente, faleceu na ala vermelha do Hospital Itabaiana com Covid. E um ano, agora vem alguns vereadores justificar, junto que pediram ao aliado, ao presidente da LES, pediram que coloque, no que eu tinha sugerido, bota no centro de especialidades, que está sem trabalhar. Agora vamos botar 10 leitos. Já tem 2 meses, um mês, né? 30 dias dessa informação e nada. Hoje eu vi o diretor do hospital afirmando a respeito disso, que já está bastante avançado o trabalho para a montagem. Mas isso era para ter sido feito... Quando? É na outra pandemia do próximo ano, né? Há um ano atrás. Então a gente está se preparando para outra pandemia que vem. Porque tem um ano que a gente está falando disso. Uma nova cepa do vírus, então, né? Tem político em Itabaiana que impediu, foi de vir as UTIs. No mínimo. E que agora, porque está perto da eleição, quer dizer que está trazendo. Trouxeram... E quantas pessoas morreram de Itabaiana em Estância, em Lagarta, em Glória? Em Aracaju, só não tem UTI em Itabaiana. Trouxeram contêineres, colocaram lá em frente ao hospital, não sei pra quê, né? Contêineres foi uma maior fake news da história. Não sei pra quê. Mas olha, nessa questão de distância também, a gente tá vendo aí a situação do Estado. O Ministério Público desconfiou, recebeu a denúncia, foi lá fiscalizar no último sábado, de 45 UTIs, de 41 UTIs Covid, chegou lá e descobriu que 12 não possuem nem respiradores. 12 não possuem nem respiradores. Dessas 41 que estavam na lista de UTI Covid, 5 eram mentira. 5 não existiam. E por que estão passando isso para a população? Complicado. Tá complicadíssimo, né? Mas sigamos tentando conscientizar. Eu sei que não tá fácil. Eu sei que para quem tá com problema financeiro é muito mais difícil. Por exemplo, como é que você convence? A pessoa mora num quarto com 10, 12 pessoas, fica em casa o dia todo. Quem tá na sua casa boa, beleza, é ótimo. Mas quem não tem? Como a gente disse, quem tá no seu coiozinho, né? Então a gente precisa ter cautela. Nem o céu, nem o inferno. Precisamos aqui de um meio termo e de responsabilidade com a informação. Para que a gente não crucifique aquele que quer trabalhar e precisa, mas também não crucifique aquele que quer que esteja em isolamento social, porque é uma das medidas que funciona. Então precisamos
descer, as autoridades públicas falarem a mesma língua, tentar informar corretamente ao povo o que funciona e, obviamente, aqueles que não quiserem obedecer à lei, porque é assim que acontece com embriaguez ao volante, é assim que acontece com Maria da Penha. Então a gente precisa ter consciência de sociedade, de cidadania, não colocar as outras pessoas em risco, principalmente nesse momento de pandemia terrível. Então, assim, tem uma Semana Santa, é um tempo para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Eu estava refletindo essa semana, se Jesus voltasse esses tempos que o Brasil está vivendo, o cara matava na barriga da mãe. Esperava 33 anos, não. Porque do jeito que está, meu irmão, é uma loucura, uma intolerância. Um diz uma coisa aqui, não, você é esquerdopata, o outro aqui, não, que você é genocídio. O país está assim. O país está nisso. Lamentavelmente, lamentável. Vereador Marcos, o governador Berivaldo Chagas já anunciou que vai suspender o ponto facultativo da próxima quinta-feira. Está suspenso, portanto, todo mundo sabe, na quinta-feira, praticamente a partir do meio-dia. Quinta-feira maior. Isso, havia o ponto facultativo. Qual é o seu entendimento a respeito dessa suspensão? É como eu disse até na sessão de hoje, eu estou deixando as minhas opções pessoais um pouco apartadas nesse momento, porque é preciso falar a mesma língua. Eu compreendo até o prefeito Itabaiana que quando disse que, olha, eu vou seguir o determinado pelo governador do estado para não gerar essa ruptura interpretativa nas pessoas. Enquanto o município faz uma coisa, o estado faz outra, e aí tem gente que aproveita para tentar desmobilizar ou prejudicar politicamente a OB. O que acontece, infelizmente, a sociedade brasileira, quando pega um ponto facultativo na quinta, sexta, no sábado e com domingo, virou um mega feriadão. E o efeito desses feriadões prolongados, eles estão sendo o contrário do esperado. Ou seja, as pessoas estão se aglomerando, estão viajando, estão indo para chácaras, estão indo para alguns locais em uma maior quantidade, porque você tem um feriadão prolongado. Então, quando você suspende esse ponto facultativo, também tem outra coisa, né? A dificuldade que o comércio vem passando. Já que sábado e domingo, o decreto proíbe a sua abertura. Isso. Aí se você já fecha também quinta, sexta, que é sexta-feira santa, sábado e domingo, o prejuízo é muito maior. Há um pouco de razoabilidade nessa medida. É óbvio que você fica pensando que o governo está que nem barata tonta, um dia fecha, outro dia abre, faltando 3 dias muda de opinião, e assim a gente vai sem saber para onde é que vai. Mas há um pouco de razoabilidade por causa dessas duas coisas, principalmente para evitar, na minha opinião, o fechamento do comércio por um período muito mais longo. Você trabalha até quinta-feira, eu acho que a maioria só trabalha até meio-dia mesmo, a maioria por espontânea vontade mesmo, a maioria porque já é uma tradição, principalmente do católico, né? Aí tem a sexta-feira, o sábado já está proibido, através do decreto, o domingo também, e para evitar aí esses feriados prolongados que geram uma aglomeração um tanto quanto maior. Então é um pouco difícil para o povo sergipano, porque poderia você ter um planejamento anterior, né? 15 dias antes, dizer o que vai acontecer, e não dizer o que vai acontecer, faltando 3 dias muda. Isso gera também uma confusão. Às vezes alguém comprou uma coisa, às vezes a pessoa quer ter um planejamento de uma questão pessoal dela e não tem para onde ir. Mas eu vejo um pouco de razoabilidade, e eu digo sempre, não é o que às vezes Marco Oliveira ou a Prefeitura de Itabaiana acha. Às vezes é para que não tenha essa dissociação interpretativa nas linhas de comando de um estado e município, para depois não estar dizendo, tá vendo? Porque é assim, né? Todo governo sabe que quando ele pode, ele dá uma alfinetada politicamente. A Dailton uma vez mudou a feira para sexta-feira. Que, na minha opinião pessoal, é o correto a fazer em Itabaiana. Isso. Porque você... Se no sábado o essencial não pode funcionar, né? Isso, você bota então, pra sexta-feira. Todo mundo funciona, e o sábado ninguém funciona nada. Isso. E aí eu acho que barra até mais a expansão do vírus, do que ter mais um dia de feira, que não é com os produtos essenciais, mas que tem circulação, todo mundo vem do interior, todo mundo pega carro, todo mundo faz aquilo no sábado que não era para pegar, porque já faz na sexta e no sábado. Isso. Mas o governador aproveitou aquilo até numa live sua para dar uma alfinetada, não que estão querendo descumprir ou boicotar o decreto, não é isso. Eu acho, para a questão pessoal do Itabaiana. Eu acho que também foi acertada a decisão daquela semana. E assim, para a questão de Itabaiana, tem uma feira muito forte no sábado. Se você já não pode ter no sábado e antecipar para sexta, fica com o domingo e o sábado totalmente sem movimentação na cidade. E agora não, agora a gente tem a sexta com movimentação intensa, tem o sábado com movimentação intensa, porque é feira. Isso. A gente perde nessa questão de mobilização. Mas é como eu disse, para não ter
essas agruras aí, essa tentativa de politização da pandemia, o município tem optado por seguir a determinação do governo, né, do estado de Sergipe, para que todo mundo, né, que fé em Deus, saia disso quanto antes. Ô Marcos, você citou aí a Feira Livre de Itabaiana e eu confesso que eu me mostro preocupado, já vi o prefeito Adailton Souza preocupado nessa situação e sábado eu fui testemunha disso. Nós estávamos lá nos corredores da Feira Livre e quando a gente foi abordar uma cidadã na entrada ali no Mercado da Carne para higienizar a mão, a gente distribuindo, colocando álcool, higienização das mãos e questionamos a questão da máscara que ela não estava usando. Questão da máscara. Ela simplesmente perguntou para que é que serve esse álcool e para que é que serve essa máscara. Estou colocando isso porque eu já vi o prefeito Adailton Souza preocupado e eu já tenho dessas informações, eu já tenho essa informação. O Ministério Público infiltrou pessoas na Feira Livre de Itabaiana e existe uma eminência que pode, muito feirante, pode sofrer com isso. É a suspensão da Feira Livre de Itabaiana. O Ministério Público pode agir na Feira Livre de Itabaiana. Você acredita, vereador, que o Ministério Público pode realmente promover essas ações diante dessa resistência do próprio feirante? Não é o consumidor, é infelizmente o feirante. Na verdade, é uma tentativa. Quando eu trato desse assunto, eu sou um pouco cético. Porque tem coisa que o Ministério Público não entende, até pela distância da realidade social. Não é porque você está com um cargo de extremamente importância, de fundamental importância para a sociedade sergipana, brasileira, que são os membros do Parquê, do Ministério Público, o qual eu fui concursado, né? Eu era concursado da primeira promotoria de Nossa Senhora da Glória. Assim que peguei minha OAB, todo mundo sabe que eu sou advogado, a paixão pela advocacia, ela me levou a pedir a exoneração do Ministério Público. Por isso que eu entendo da sua importância e do papel do Ministério Público. Mas tem coisa que é dissociada da realidade. Eu vejo um movimento muito grande do próprio Ministério Público de extinguir as feiras livres todas, não é só o trabalho não, é no Brasil. A gente já viu essa discussão com relação à carne fresca, a gente já viu essa discussão com relação aos matadouros. É porque eles entendem de que aquilo ali é antissanitário ou não é organizado como deveria ser. Mas assim, é por isso que eu digo que tem que vir um pouquinho para a realidade. Eu me criei vendendo pano na feira. Se eu hoje estivesse ainda vendendo pano, junto com meu pai, eu estaria talvez reclamando até mais do que estou reclamando hoje. Por quê? Porque eu não estava podendo vender. Aí eu tenho que entender isso do cara. E eu não posso comprar no Pão de Açúcar, em Aracaju. Eu não posso comprar no Extra. Eu não posso comprar a verdura ali embaladinha 800% mais caro do que é na Feira Livre Itabaiana. Então a feira é justamente um local de acesso às pessoas. Como diz Francis de Andrade, um colega dele seu, é o maior shopping ao ar livre, a céu aberto do estado de Sergipe. Então a Feira Itabaiana é patrimônio de Itabaiana. Então, assim, pode haver tentativas, como o município vem fazendo, respondendo aos ofícios, aos taxas, organizando, setorizando a feira, colocando aquelas bancas padronizadas com suas saias. Todo mundo, agora não é fácil. Você vai, o fiscal passa, quando passa o cara bota o cesto. Quando volta de novo o cara tira o cesto, aí bota o cesto de novo na frente. Rapaz, não pode, precisa ter espaço para passar. Imagine se Itabaiana passa por uma pandemia. Vou dar um exemplo, na gestão que era Luciano Bispo de Lima. Cafeira parecendo Satanás. Não tinha organização nenhuma, não tinha setorização nenhuma, não tinha espaço entre brancas, não tinha nada. Aí era muito pior, aí é que tinha mesmo infecção de coronavírus. Mas hoje existe já uma feira minimamente organizada, precisa, obviamente, fazer a melhoria dos mercados de carne, isso é uma evidência. Temos um SEAS em Itabaiana, que realmente é uma repartição pública, né, como diz o Alto da Compadecida, existe, mas não funciona. na acepção humorística do termo, tá lá, tem mais de 40 dias inaugurado, não tem um caminhão carregando 1 quilo de verdura, porque também ninguém é louco. Eu discuti isso na Câmara, e tem um ano que eu venho discutindo essa conversa. Como é que você faz um SEASA? Primeiro, a estrutura física totalmente comprometida. Não tem como o caminhão entrar, descarregar, ter conforto, não cabe. Segundo, você coloca um valor, primeiro que aquilo ali é uma concessão pública e foi feito com dinheiro público. 38 milhões de reais. 38 milhões de reais. Não é dinheiro que o Estado pagou, não. Quem vai pagar é José Arthur, meu filho, José Heitor, meu filho, os filhos da Eratilde, os filhos de quem tiver, porque é empréstimo.
É empréstimo do Proinvest para pagar com 30 anos. 38 milhões de reais de dinheiro público. Aí ganha uma empresa que pratica preços que são totalmente incompatíveis com o próprio lucro do comerciante. Isso vai gerar duas coisas. Quebrar o comerciante, que vai para lá, e vai ter que ir uma hora ou outra, e tá todo mundo querendo ir. Eu não vi o comerciante trabalhando dizer que não quer ir. Agora, você passar de R$ 700 para pagar 7 mil, é o seu lucro. E outra coisa, o cara que vai comprar um tomate na feira de Itabaiana a R$3 o quilo, a partir do momento que esse custo for repassado para o consumidor, porque vai ter que ser repassado, o preço do tomate é R$4,50. Faz falta. E aí você abrange isso aí para cebola, para repolho, você abrange isso aí para batatinha, você abrange isso para chuchu, você abrange isso para cenoura. Então a feira, a cesta básica itabaianense, ela tende a aumentar com uma solução de dinheiro público que foi gasto, que era para diminuir, que era para melhorar a vida das pessoas. E pode acontecer de que o SEASA piore a vida das pessoas. E a gente faz força e luta para que isso seja resolvido quanto antes, porque, como eu disse aqui, vai ajudar inclusive na organização da Feira Livre Itabaiana. Que é óbvio que quem está ali na Antônio Dutra, quem está ali em naquela região do mercado central nosso, tem um constrangimento muito grande, porque é um caminhão, é uma carreta, é um problema muito grande de mobilidade. Itabaiana vive no seu centro comercial em razão da inauguração, já inaugurou, mas não funciona. Exatamente. Do SEASA de Itabaiana. Parecendo mais um elefante branco, né? Fechando, como você falou, o Ministério Público deve fazer as cobranças devidas baseadas na legislação, mas também entender um pouquinho e vir acompanhar a realidade social, como era a realidade social das fateiras, que estão aí, tiveram que se virar, umas passaram fome, outras acabaram em depressão, porque tinha 50 anos fazendo aquilo e acabaram de uma hora para outra. Os machantes, eu conheço mais de 30 que quebrou. Se você for no mercado de carne Itabaiana, o mercado era cheio. Hoje já não é tão cheio assim de machante. Porque você não consegue, quando você muda uma realidade que ele vinha vendo de um preço de abate razoável, o seu lucro ali, ele estava garantido. E agora? Quando você aumenta, e essa outra discussão para outro momento, eu falo também abertamente sobre o matador a qualquer momento, porque não é uma questão só de Itabaiana. Eu acho que o governo do estado se omitiu consideravelmente nessa questão dos matadores públicos, por interesse político, é óbvio, não o governo do estado, mas talvez suas lideranças. Por quê? Porque não era questão só de Itabaiana. Lagarto ocorreu, Capela fechou, Estância também, Dores também, Ribeirópolis também. Então não é uma questão de um município, é uma questão estadual, que a gente precisa dar a destinação até hoje. E o único matador que foi feita a concessão e os órgãos ambientais concordou foi o município de Itabaiana, para você ver que tinha um investimento público muito forte. E quando fez a licitação do matador público de Itabaiana, fácil, taxa a menor preço. Quem oferecer a menor taxa de abate é quem ganha. Com o SEASA Itabaiana foi o contrário. Isso. A taxa quem bota é o cara. Não tem nenhum tipo de contrapartida, não tem nenhum tipo de controle social. E esse contrato do SEASA devia ter um controle, sim, do Estado Social. Olha, eu estou aqui lhe dando a concessão. Você tem um prazo de carência de 18 meses para começar a pagar, tem 30 anos para pagar, mas eu preciso da contrapartida. Qual é a contrapartida? A menor taxa possível para que o comerciante não seja prejudicado, venha produzir mais, gere mais renda e riqueza para o povo itabaiano, e não quebrar ou gerar miséria e aumentar o preço do consumidor final da feira. São 13h36. O diretor-geral da Câmara de Vereadores gostaria também de entrar nesse assunto, né? É pertinente, né, Heroteus? Boa tarde, Gilson. É só para dar uma dentro aí no que Marcos estava falando sobre o SEASA. Você sabe quantos anos tem que foi iniciada a obra do SEASA? 2010, 2011, 10 anos. 10 anos. Então, você acha que uma coisa que foi dimensionada há 10 anos atrás, ela cabe nos dias de hoje, com 10 anos, dentro de Itabaiana? Uma coisa que foi para... Vou botar que há 8 anos atrás tivesse já sido inaugurado o SEASA. Você acha uma coisa de 8 anos atrás é a mesma coisa para os dias de hoje? Já está defasado. Já está defasado. Então, a reclamação das pessoas, dos feirantes, os donos que tem que são atacadistas lá no Mercadão, procede, sabe, é pertinente. Porque se você foi feito lá, dimensionado naquela época, né? Com uma capacidade. Hoje obviamente que quem negociava com
meia carrada, uma mercedinha de verdura, hoje está vindo aí com 2 caminhões ou uma carreta. E vai colocar onde? Deram essas condições, estão observando isso, então eu acho que o pessoal, a não vinda de imediato para cá, obviamente, que a culpa não é das pessoas que estão lá doido para vir para o Ceasa. Doido para vir para o agora, Ceasa. quero as condições. Quero as condições de local, espaço para comercializar E de custo, produtos. De custo também. Obviamente. É de custo. Essa é a minha contribuição. Como o Marcos falou, como é que uma pessoa paga R$700 lá no Mercadão e vai passar a pagar 7 mil? Não, eu concordo. no Olha, Ceasa, vai no aumentar. Ceasa. Você tem segurança, você tá aqui todo equipado, você tem um banco, você tem aqui um conforto, beleza. É bom pro consumidor que vai comprar, que é o cara que é revendedor, e é bom também pro comerciante. Mas aumentar é uma coisa. 1000%. Agora, você inviabilizar um comércio de alguém é outra. Então, é o que eu estou dizendo. Foi gasto 38 milhões de reais de dinheiro do povo de Sergipe para piorar a vida de quem é comerciante e faz parte da cadeia produtiva da verdura itabaiana. Porque não é... Estou tratando aqui de 2, 3, 4, 5, 10 comerciantes, não. A cadeia produtiva dos verdureiros de Itabaiana. É como ouro, é como comércio. É a cadeia produtiva. O que tem, eu digo isso porque meu padrinho, ele é comerciante de verdura, não aqui, mas em Alagoas. E eu ia, de vez em quando, né, passear com meu primo Leonardo, a Chapada Diamantina, pegar batatinha, o tomate no Irecê. E eu via que meu irmão, dezenas e dezenas de caminhões de Itabaiana, indo e vindo da Chapada Diamantina, de Irecê, de Minas Gerais, quando não tem aqui na região da Bahia. É uma cadeia produtiva. E eu não tenho dúvida de arriscar. Posso até errar. Que gera milhares de empregos. Diretos e indiretos. Porque sem um verdureiro, não tem um feirante. Se não tem um feirante, não tem o ajudante. É que nem a do boi. Se não tem um machante, não tem um magarefe. Se não tem um boiadeiro, não tem um machante. Não tem a fateira, não tem o cara que trabalha tanto no mercado quanto na matança. Não tem o cara que é revendedor do boi, não gira a economia. Né? Então, o poder público é para melhorar a vida do povo, não é para piorar, não. Principalmente quando existe uma coisa chamada investimento público. E não é dinheiro de político nenhum. Qualquer político que vir conversar que eu fiz isso porque eu sou bom, não. Meu irmão, é um empréstimo para pagar com 30 anos. Vamos ter, no mínimo, menos cara de pau quando vir falar de Ceasa. Não é você é gestor de uma cidade e diga, olha, vou aqui me esforçar, economizar, tirar alguns privilégios para calçar essa rua. É mérito do político. Agora, quando eu digo, olha, não tenho capacidade nenhuma de gestão, vou só ficar tomando empréstimo, e dizer que isso é mérito meu, isso não é mérito nenhum. Quem vai pagar é a gente, a duras penas e altos juros. Às 13 horas e mais 40 minutos, vereador, para a gente só finalizar aqui, vou registrar, viu, algumas mensagens. Aqui a Verônica, do povoado Gameleira, está mandando um abraço para o senhor. Minha amiga Verônica. Povoado Gameleira. O Elias Santos, ele diz, a oposição aí em Itabaiana age de forma rasteira e presta um desserviço à população itabaianense, infelizmente. O Vanderlei da Ribeira está nos desejando aqui uma boa tarde, mandando um abraço também para o vereador Marcos Oliveira. A Aline Oliveira também interagindo conosco aqui no programa. O João Paulo, lá em Adustino, na Bahia. O Paulo de Zé Crueira, também cumprimentando o presidente da Câmara, o Marcos Oliveira. N. Marques também em Campo do Brito, nos assistindo e abraçando a todos. E ela ainda diz, tá na hora do cafezinho ou do chá. É cafezinho, viu, N. Marques? Cafezinho. O Elias Santos ainda diz, muito bem, presidente Marcos Oliveira, pelo seu excelente trabalho junto à Câmara Municipal de Vereadores de Itabaiana. É o que diz aqui. Parabéns por fazer parte do melhor agrupamento político de Sergipe, liderado por Valmir de Francisquinho, pelo ex-prefeito Valmir de Francisquinho. O Elias Santos também, portanto, interagindo conosco. Qual o Instagram aí? Aqui, hein? Qual o Instagram que você está Não, aqui é no Facebook. A gente no tá transmitindo pelo Facebook também, tá certo? Vereador Marcos, 13 horas e mais 42 minutos. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. É sempre bom conversar com você. É uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem opinião própria e que defende realmente aquilo que a sociedade espera. Está a favor da sociedade. Obrigado pela sua presença e oportunidades não faltarão para a gente conversar aqui no programa. Eu que lhe agradeço, isso. Política não tem segredo, não. É as pessoas verificar o que o político está fazendo, falando e o que ele está fazendo. Verificar se o seu discurso condiz com sua prática. Não tem segredo de política, não. Eu sou advogado, eu não posso ser um bom advogado e um ruim político. Eu tenho que me esforçar. E eu só tenho isso a dar ao povo itabaiano. Eu recebo para isso. É dar a melhor legislação,
é falar com propriedade sobre determinado assunto e principalmente não mentir. É o mínimo de um político, não mentir. É o mínimo de um político, não mentir. Agora eu dizer que não vou atrasar salário e chegar a atrasar. Eu dizer que vou calçar a taboca, eu vou fazer o povoado e chegar e não fazer. Ou nem dar satisfação. Isso aí é mentir. Não é o papel do político. E político que não quer estar na política para resolver os problemas da sociedade, ele não entendeu nada. O político que está, né, na política e não entende de que é a política quem escolhe entre fazer uma penitenciária ou uma escola para o seu filho, esse cara não entendeu nada. Esse cara pode estar lá por questões pessoais, ele pode estar lá por alguma necessidade de afirmação ou de aceitação social, mas ele não entendeu que o papel do político é melhorar a vida da sociedade. Se eu boto um político que ele piora a vida da sociedade, tá a hora de trocar esse cara. Tá a hora de botar outro, até acertar. Então a gente vai continuar tentando estudar, tentando dar o nosso melhor. E a Câmara de Itabaiana, eu digo isso para toda uma região. Vocês são presidente de câmaras, vereadores de outras regiões. A gente está aberto, porque eu sei da dificuldade dos vereadores e dos presidentes de câmaras das cidades menores. A gente tem uma estrutura muito boa e a gente vai enfrentar alguns assuntos que são de interesse de todos vocês, como é a questão dos animais, como é a questão do lixo, né? Vamos começar a regulamentar essa questão em Itabaiana, como é o plano diretor, que é obrigatório para qualquer cidade com mais de 20 mil pessoas. Então, se vocês precisarem, a gente está à disposição como uma referência que estamos nos tornando, não só para a região agreste, mas para todo o estado de Sergipe. Muito obrigado, Gilson, pela sua audiência, pela distinta audiência, por toda a dedicação que você tem feito. Muita saúde, viu? Cuide da garganta, porque eu tô que nem você, em vez de quando a voz tá sumindo. Não é possível que esse povo estão fazendo trabalho para tirar nós do ar. Mas quanto a esse povo, nós temos um caba que tem muito tempo que partiu, com apenas 33 anos, mas a sua misericórdia ela é imensurável. JC, nosso amigo Jesus Cristo, o Rei dos Reis, esse merece toda a reverência aqui na terra e na posteridade. Muito obrigado. Valeu, então. Um abraço. Obrigado também pela presença ao diretor-geral da Câmara Municipal de Itabaiana, Eleutério Jesus, também marcando presença conosco ao vivo.